Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Adelmo Ribeiro, nesse curso de Fundamentos de Matemática. E eu queria mostrar para vocês nossa atividade, falar um pouco sobre ela. Atividade de Fundamentos de Matemática 2. Essa atividade ela foi feita pensando em 3 tópicos principais da trigonometria. Uma delas você está vendo aqui, que é a trigonometria no triângulo, tá certo? O prazo está sendo dado até dia 29 de outubro, ok? E nós estamos aqui com a trigonometria no triângulo, certo? Então a ideia nesse caso é fazer 2 exercícios simples. O primeiro para determinar o seno e o cosseno desses ângulos alfa e beta, que estão aqui nesse triângulo. Esse é alfa e esse é beta. E nesse caso, nós damos os catetos. Para achar o seno de alfa, você precisa do cateto oposto e da hipotenusa, não é isso? Então, como a hipotenusa não é dada, vocês vão ter que calcular, não é isso? Da mesma forma, o cosseno de alfa, você precisa do cateto adjacente e da hipotenusa. Então, não é um exercício tão difícil. Já o exercício 2, ele pede os catetos, tá certo? Ele dá, o que que ele dá? O que que o problema diz? Ele dá a hipotenusa, que é 6, tá vendo aqui? Não dá o cateto x, nem dá o cateto y. Mas note que nesse problema ele dá o seno do ângulo alfa, que é 35 graus. Não é isso? Ele diz que alfa mede 35 graus. Como esse alfa mede 35 graus e o seno foi dado, veja só, quanto é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, x, não é isso? Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é dada, 6. O seno de alfa foi dado, 0,57. E a hipotenusa foi dada, então dá para achar esse valor de x. Terminada essa parte de trigonometria no triângulo, a gente vai para a trigonometria aonde? No círculo, tá certo? Então, a terceira questão, letra A, ela diz que θ é um ângulo do primeiro quadrante. Aqui, ó, o primeiro quadrante, esse aqui, ó, esse é o que chama o primeiro quadrante. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, sempre no sentido anti-horário. Esse é o primeiro, tá bom? E o seno é 3/5. O que ele pede é o cosseno, a tangente e a secante. Existe uma relação de Pitágoras que diz que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Então, com isso, dá para achar o cosseno. Achando o cosseno, dá para achar a tangente e a secante. O item B fala sobre se o ângulo fosse do segundo quadrante. Então, você tem que imaginar agora que o seno é 3/5, tá certo? O seno continua 3/5, mas ele está aqui, ó, no segundo quadrante. Repare que o seno é positivo ainda, mas o cosseno está virado para trás. O cosseno aqui é positivo. Nesse caso, o cosseno aqui é o quê? Está para trás, é negativo. Então, o valor muda um pouquinho, só o sinal. Agora, vamos ver. O exercício 4 pergunta quando é que o seno de x dá igual ao cosseno de x. Em que ângulos que o seno é igual ao cosseno. Então você tem que olhar no círculo. Por exemplo, aqui o seno está um pouco menor que o cosseno, tá vendo? O cosseno está maior que o seno. Aqui o seno já está maior que o cosseno. Então a pergunta é quais são os ângulos onde o seno é igual ao cosseno, tá?
E pergunta a mesma coisa em graus e agora em radiano. Só transformar grau para radiano. O item B é a mesma coisa, só que pergunta quais são os ângulos onde o seno é igual a menos o cosseno. Você tem que ver o quadrante. Por exemplo, aqui o seno é positivo e o cosseno é positivo. Então nunca vai dar seno igual a menos cosseno, né? Você tem que olhar os quadrantes nesse caso para saber onde é que o seno pode ser igual ao menos o cosseno. A questão 5, olha, ao todo, gente, são 7 questões, né? Eu vou falar sobre algumas, né? A questão 5, depois eu posso voltar a falar nas outras, né? Dado que o seno é meio, o seno de 30, né? O seno de 45 e o seno de 60. Aqui pede para usar o círculo para dar o valor, ou seja, qual é o seno de 120 graus. Como é que você vai achar o seno de 120 graus? Em que quadrante ele fica? Será que é no terceiro quadrante? Ou no primeiro? Aí você tem que olhar no círculo aqui, ó. Daqui até aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Esse arco aqui é de 90 graus. Para chegar a 120 graus, tá? Você tem que fazer 90 graus mais 30. Aí você marca 120 graus e olha o que é correspondente a 120 no primeiro quadrante. Isso em trigonometria chama-se redução ao primeiro quadrante. Da mesma forma, o cosseno de 120 graus. Já esse aqui é 225 graus. Olha, gente, 225 graus. Olha, daqui até aqui, ó. Só aqui já dá 180, né? Meia volta. Se você percorre aqui, você dá meia volta, 180 graus. Para chegar a 225, você tem que andar mais um pouco, né? O que é 225? É 180 mais quanto? Aí o que é que você vai fazer? Marca no círculo quem é 225 e olha no primeiro quadrante qual é o correspondente. Não esqueça do sinal, hein? O sinal do seno, o sinal do cosseno, tá bom? Da mesma forma, 330 graus. Então a mesma coisa vai acontecer aqui com 330, tá certo? Então esses são os 5 primeiros exercícios sobre nossa atividade. Espero que vocês estejam, né, bem situados, né, e que estejam gostando desse novo assunto de trigonometria, tá bom? Até mais e muito obrigado.